Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Crypto Club. Hoje não é live de opinião, é live de execução real. Eu vou mostrar onde entramos, onde colocamos os nossos stops e quando a gente vai se arriscar. Qual a alavancagem também que nós usamos e onde a gente vai realizar essas operações. Sem hindsight, sem eu teria entrado aqui, a entrada vai ser ao vivo. Agora presta atenção aqui numa coisa. Antes de você clicar no botão, a gente vai entender também por que o mercado vai até aquele ponto que a gente pensa, com heatmap, volume, macro diário, e só depois a gente vai executar. Então, se você quer aprender a pensar antes de clicar, fica aqui até o final, pessoal. E hoje eu aqui com o nosso grande amigo Tunis, vamos tentar destrinchar esse gráfico aqui para tentar achar algum trade para esse final de semana. Vamos lá. Então, turma, tudo jóia com vocês? Olhando aqui, a visão é clara de uma lateralidade depois de uma queda, diria que funda aqui, né? Estamos em tendência de baixa. O último movimento vem dos 98 mil no BTC e tem seu suporte, sua mínima momentânea no 59 fração, 59 alto. A gente comentou desse movimento macro e vamos agora falar um pouco do micro, né? Então, trazendo aqui o que fazer dentro dessa lateralidade aqui. Tem muita gente perguntando sobre uma acumulação. Eu nunca vou descartar, dentro de uma faixa dessa, as duas possibilidades presentes. Sempre teremos aqui uma possibilidade de redistribuição para mais queda ou a acumulação para um desfecho de alta. Tá? A verdade é que a gente tem, no momento, operações de curto prazo. Então, o importante aqui do investidor é ele alinhar uma expectativa para as operações que estão mais curtas no momento. Eu não estou fazendo nenhuma operação aqui no intuito de levar de compra, no intuito de levar o preço até os 100 mil. Não estou pensando nisso. Por quê? Porque o mercado não está me dando isso. Não é hora de definir pelo mercado, né? A gente tem que estar aqui, na verdade, para coletar as evidências e tentar pegar o possível, o que o mercado está dando no momento. Então, dentro dessa faixa, a gente vai, aos poucos, entendendo, principalmente com a presença do volume, que eu diria que é sim, o parâmetro principal do nosso método aqui, do Crypto Club, se isso vai ter realmente um desfecho de alta ou não. Enquanto isso não está tão claro, eu vou simplificar. E simplificar é vender na parte superior da lateralidade, comprar na parte inferior da lateralidade. E olha que eu estou mostrando um gráfico de 4 horas, tá, Thiago? Então, estamos comprados. Sim, tem trade aqui. Tem trade, você está mais próximo da zona inferior, ou seja, operações aqui devem priorizar realmente a posição long e o desfecho a gente vai ver com o tempo, mas alvos a gente vai realmente diminuir posição aqui entre 69 e 72, né? Entre 69 e 72, 70, 72, vamos colocar nossos alvos nessa posição, nessa faixa aqui, ó. Entendendo se o mercado quer ir além ou não. E isso, aos poucos, é que a gente vai entendendo no mercado. Você está pensando da mesma forma? O que você está achando, Thiago? Estou pensando exatamente da mesma forma. Estou vendo essa lateralidade que já está vindo, né, de uma queda pesada, exatamente como você explicou. E estou enxergando exatamente esses pontos no qual a gente pode ter ou uma reversão ou uma continuação. Inclusive, tem até aqui, vou colocar aqui para vocês, o Liquidation Heatmap, que mostra exatamente aqui das 48 horas. A gente tem uma grande faixa de liquidez acima, certo? Que pode ser uma busca agora por liquidez, até a faixa dos 70 mil, a gente está vendo aqui bem visível. E nós temos também aqui faixas, né, de liquidez abaixo, o que mostra que temos dois ímãs, né, um ímã para cima e um ímã para baixo. Então o preço ele ficou preso realmente nessa semana toda aqui, nesse ponto, porque é um ponto de muito interesse para comprador e vendedor. Então, assim, concordo com você plenamente. Não sei ainda se estamos em redistribuição ou acumulação, mas dado a tendência, se você olhar bem o macro, né, a tendência é que a gente esteja
num bear market, então a gente está indo em continuidade de queda. Mas o preço pode subir até a 74, vamos dizer assim. Eu entendo o seguinte, essa faixa de lateralidade costuma ser aquele momento que o mercado... Opa, isso aqui, vamos prestar. É isso. Costuma ser aquele momento de tédio, você tem pouca volatilidade, o investidor fica chateado, porque ele não vê muito upside, nem downside. Então, ele costuma a ficar mais benevolente, assim, mais outside. Então, ele não se prepara, quando, na verdade, esse é um ponto crucial. O institucional, ele está atuando aqui, né? O dinheiro esperto, o dinheiro inteligente, ele está atuando, formando essa consolidação, exatamente para expulsar o que a gente chama de varejo, que são as pessoas físicas, né? Que estão entediadas com esse tipo de movimento no lateral. E esse é o timing que o institucional está se posicionando. Ele está se posicionando, tá? Então, não é hora de você decidir pelo mercado, como traz aqui essa imagem. É o mercado que vai decidir, e o que a gente tem que fazer é simplesmente seguir as evidências e coletando essas evidências para entender qual é o desfecho final. Eu não tenho isso claro ainda, claro, eu não tenho problema nenhum em verbalizar isso, que eu não tenho ainda uma decisão pelo meu método aqui para entender se o desfecho vai ser lá em 100 mil ou nos 40 mil. Tem uns alvos até mais baixos do que esse aqui. Tem um alvo em 52, tem alvo em 35 mil pontos no BTC, então pode cair. Então, enquanto o investidor acha que está barato e ele começa a comprar para investimento, eu estou, na verdade, adaptando o meu operacional ao que o mercado está dando. E o mercado não está dando investimento para mim, ele está dando trade. Então, ao dar trade, eu estou operando pequeno, eu estou diminuindo meu size, eu estou operando com grid, eu estou formando uma posição gradativa para entender aonde é que o mercado quer ir. Então, essa faixa do 65, 66 é uma zona onde o gráfico já mostrou defesa compradora e ele mais uma vez traz isso. Né? Então, é importante que você alinhe sua expectativa com o spread que o mercado está dando no momento. Então, se eu for voltar para o gráfico, isso está muito claro aqui. Essa defesa já aconteceu previamente aqui, e a gente pegou um trade curto também de alta, que vai até essa faixa, e nessa faixa eu fiz também outra operação de venda aqui, ó, né, para descer nesse movimento. Então a gente tem que ir se adaptando. Aqui é uma faixa que anteriormente tinha defesa vendedora. Então, mais uma vez agora, eu estou focando em longs. Por quê? Porque estamos na faixa compradora. Então, compra-se quando tem comprador, vende-se quando tem vendedor. Simples assim. Querer definir pelo mercado se agora vai subir ou se vai descer é muito ingênuo da sua parte. Se você realmente... Ou então, roleta russa, assim. Você quer jogar uma moeda, vou comprar e largar aqui. E vou ver daqui a uma semana, 15 dias, quem sabe um mês, se está melhor. Não funciona dessa forma, principalmente na fase de lateralidade. Essa fase aqui é a fase de possível acumulação ou distribuição, né? Então, é hora de entender o mercado. Enquanto essas evidências não estão claras, vamos operando as extremidades, comprando na base, vendendo no topo, e segue o baile, segue o foco do Crypto Club e do PJ Grid, que é o nosso projeto, que aos poucos está subindo aqui. Mas aí você me pergunta, mas dá para fazer 10%? O mercado está entre 71 e 66. São 5 mil pontos, que equivalem a uns 8%, se eu não me engano, mais ou menos isso? Eu acredito. Exatamente. Então, assim, mas e aí vocês estão fazendo 10, 20%? Não tenho interesse nenhum em correr esse risco, porque para fazer muito, você tem que se expor muito. Exatamente. Né? Não existe, aqui não é nada de graça. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Uma linha gradativa de rentabilidade. Olha o percentual do mês de fevereiro. Vai subindo aos poucos, leves drawdowns, assim, por quê? Porque o risco é baixo.
tem loss aqui, tem stop, tem pequenos stops que não vão fazer assim, nem cócega na nossa planilha, né? No nosso bolso, ou até principalmente no nosso mental, que é o mais importante na lateralidade, é você manter um mindset sólido, tá? Porque o mercado vai te tirar para a pirraça. Essa que é a grande verdade desse movimento, desse momento de mercado. Então, Exato. 3,5, ainda o mês não acabou. Se conseguir 4, se conseguir 5, ótimo, beleza. Vai ter um mês que a gente vai dar 20. Simples assim. Esse é um mês de não perder. Se estiver ganhando, como é o caso, maravilha. Maravilha. Acho que a gente pode mostrar também aqui pro pessoal as operações, né? Exato. Eu entrei num aqui, ó. Vou botar aqui, boa. Eu entrei num aqui, mas se eu mostrar o que aconteceu essa semana, tá? A partir do dia 13 de fevereiro, eu peguei esse long aqui perfeito, entrei nesse short, não fui violinado, mas eu decidi abaixar o meu stop, porque eu não estava sentindo confiança no mercado. Ele, para mim, poderia ser um ponto até de reação e um possível tentar liquidar já esse ponto aqui e acabar me stopando. Então eu decidi descer o stop, fui violinado, não peguei essa descida e agora estou entrando aqui nesse outro long, tá? Como o Tunes tinha dito, o retângulo, né, na base do retângulo a gente compra, no topo do retângulo a gente pensa em vender. Então, a ideia aqui, ó, eu entrei nesse long aqui a 67,5 e até tarde, tá? Porque a confirmação para mim, ela veio com esse volume aqui, ó, pessoal. Certo? Ela veio nesse momento aqui. Foi aqui que eu senti confiança para, vou tentar entrar num long. Agora sim, um long curto, operação turbo, size pequeno. Por quê? Porque eu não sou ingênuo a acreditar que ele vai subir aqui agora para $100 mil. Pode ser? Beleza, pode. Estou no dentro do trade, vou observar. Mas eu estou enxergando um trade até 71, 72. Esse é o meu trade aqui desse exato momento. Vou deixar aqui para vocês depois darem um pause no vídeo e verem direitinho aqui, ó, entrada, stop, que eu vou deixar de vermelho, tá? Primeiro TP, vamos dizer aqui, ó, nessa zona aqui, a 70, 300, e segundo TP. E aí tem duas formas, tá? Como, pessoal, como a gente executa aqui no nosso método. Vou botar tudo de verde aqui e esse aqui vai ser laranja. Tá funcionando. Ah, lá em cima, foi mal. E esse aqui vai ser laranja. Então tem dois métodos. Ou a gente vai fazendo parcial, ou a gente vai também podendo controlar o stop subindo, elevando, diminuindo o risco da operação, entendeu? Geralmente eu uso essa segunda opção quando eu sinto que o trade vai sair de uma operação turbo para ir para uma operação longa, no qual vai demorar, se transformando talvez até no swing trade no final das contas, uma operação de mais de 48 horas. Mas a priori eu tenho que partir do princípio que eu tenho que, quando chegar nesse ponto aqui, possivelmente vou colocar até um alarme, quando chegar nesse ponto aqui, eu já botei muitos, beleza. Quando chegar nesse ponto aqui, eu vou receber um alarme do meu trade envio e vou decidir se eu vou sair ou não, dependendo do volume que vai aparecer. Então tá aí, pessoal, um trade aqui curto para o final de semana, acredito máximo 48 horas, ou até na segunda-feira de manhã a gente vai ter uma decisão se vai dar certo ou se a gente vai ser stopado. Stop muito curto. Por que o stop muito curto aqui embaixo? Primeiro que eu estou usando a operação alavancado de 40 vezes, e segundo que eu não, para mim, se o preço perder essa linha aqui, eu já perdi o interesse, porque ou ele vai lateralizar por mais tempo, me dando a possibilidade de entrar mais baixo com a entrada melhor, ou ele, na verdade, vai acabar caindo mais, tirando essa liquidez dessa zona aqui, para depois ele dar a reação dele para cima. Ele é traiçoeiro, pessoal, como mostrei para vocês, né, no liquidation, né? Quando você tem zonas de liquidez em cima e embaixo nesse nível, pintados desse jeito, a gente vê até as barras de volume aqui no lado direito, é o momento em que ele fica Pac-Man, é o momento que ele vai comendo aqui todo, tirando sua paciência até você desistir, e aí ele dá o movimento real dele. Enfim. Não, eu queria mostrar também como é que a gente trabalha isso no PJ Grid, tá? Que tem, assim, talvez, ele usa nosso modelo, obviamente, mas o size passa a ser
o ponto mais relevante para ter assertividade e, consequentemente, rentabilidade nas operações. Porque quando você tem lateralidade, eu concordo com o que você acabou de dizer, nada impede que o mercado faça mais um teste para baixo para depois voltar realmente a subir, né? Então, o que a gente utiliza para poder driblar essa possibilidade de teste? Size. Então, as compras são feitas gradativamente e vão aumentando a mão, enquanto que o mercado vai aumentando a probabilidade do movimento diante da leitura que a gente fez. Então, se o movimento foi a leitura para alta agora, a gente está comprando e a gente está fazendo montagens e pequenas desmontagens. É isso que eu quero trazer aqui na imagem. Ó. Então, o PJ Grid vai sempre usar o size como foco para te livrar, para driblar essas buscas de liquidez que o mercado faz, né? Esses testes que ele faz de forma ininterrupta, às vezes. Então, vocês vão perceber nessa imagem que essa operação de compra no BTC está formada desde o dia 18, está sendo iniciada desde o dia 18. Então, desde o canto aqui esquerdo da imagem, você vê que pequenas compras foram feitas, testes de venda com diminuição da mão foram executadas para tentar entender se era o momento correto para o trade fluir. Não fluiu nesse momento aqui inicial, essa aqui é a verdade. O mercado veio testar um pouco mais embaixo, mas ele já mostrava que ele estava absorvendo. Então, ele já mostrava que o comprador estava presente. O comprador está presente, eu estou comprando. Simples assim. Em uma zona que faz sentido. Então, zona, volume, tá? E comprador. E size, trabalhar o size. Então, mais compras. Olha como tem muito mais setinhas azuis do que vermelhas, né? As vermelhas são pequenas saídas. A gente desmonta um pouco para tentar voltar melhor posicionado ou melhor em termos de tamanho, de size, porque realmente, quanto maior o size, realmente você pode ter um benefício financeiro de resultado. Última saída foi aqui, mais um teste, por entender que a gente está numa faixa de pequena resistência dentro da zona mais macro, tá? Então, no gráfico de 15 minutos, o 68 200 era uma zona relevante, e precisa entender se ele vai querer testar mais uma vez ou não, como o Thiago acabou de falar da operação dele. Mas alvos, eu vou desenhar, vou trazer aqui para vocês. Os alvos estão aqui, ó. 69.500, 70.500, 71.500, 72, acho que é o máximo que essa operação pode chegar. E é o desfecho que eu entendo possível. Por quê? Trazendo um gráfico de 1 hora, que é o gráfico, talvez o tempo gráfico que eu mais utilizo, tá? O preço mudou o comportamento. E aqui não é adivinhação, aqui é análise baseada em comportamento de preço. Está muito claro que o mercado vinha fazendo esse movimento, ó, um movimento arrastado de queda, tá? E aqui ele trava um pouco mais, tenta furar a média, mas volta. E nesse ponto ele cruza a média. Olha como a média está agora levemente ascendente. Mais um sinal de que temos compradores dominando o comportamento de preço. Então agora é que eu preciso me posicionar. Lógico, fim de semana está aí, baixa liquidez, pode não ter muita mobilidade do preço, pode até não ter muito spread, mas eu entendo que para a saída do início da semana a gente deve vir para esses pontos aqui, ó, que são as zonas de resistência entre 70.000 e 72 lá em cima. Então é por isso que os alvos estão ali. Pequenas realizações podem ser feitas no caminho, mas o comportamento já mudou e aqui tem o que a gente chama de rap face, né? Começando a acontecer, e o que vai ter para baixo para mim vai ser golden point, ou seja, pontos de máximo interesse para a compra, se tiver mais testes para baixo, tá? Então essa é a leitura que eu tenho para os próximos 2, 3 dias aí. É isso aí, é uma leitura, pessoal, sem emoção.
Essa é uma leitura que os profissionais hoje no mundo de financeiro, né, de investimentos em trade e tudo mais, fazem. A gente tem que olhar, observar realmente o comportamento do preço e com isso a gente vai acabando criando um plano de execução para que a gente possa tirar proveito dessa operação. E sempre super consciente, entendeu? Não só com o size, mas também com os pontos. Você vê que o Tunis mostrou que ele tem várias parciais no meio do caminho, entendeu? E para ele também não está enxergando nada mais de 70 a 72 mil, entendeu? Pode ser que o preço quebre? Claro que sim. Ninguém tem uma bola de cristal aqui para prever. Mas, de qualquer forma, é a maneira que a gente tem de navegar nesse mercado que foi feito para tirar dinheiro de você. Essa que é a realidade, não é fácil, entendeu? Então a gente descobriu uma maneira de navegar. Risco primeiro, lucros depois. Basicamente é isso que eu foco que a gente tem aqui. Não é? E é isso aí. Se bater no nosso stop, faz parte, certo? Se bater no nosso alvo, uau, jackpot, a leitura foi bem feita, a execução foi clara, sem emoção, como uma máquina opera, tá? E também isso faz parte. Então, a gente, para operar, a gente sempre precisa de um plano A, B e de vez em quando a gente até tem um C, né? Para realmente se preparar para todas as circunstâncias, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Eu acredito que a gente falou hoje, mostrou para vocês um pouco do nosso entendimento na operação, né? E vamos ver no que vai dar. Quem entrou no trade aí agora com a gente, vamos cruzar os dedos aí, né? Agora é esperar. Agora é deixar o mercado ver onde ele vai. E é isso aí. Beleza? Um abraço a todos. Valeu, pessoal.